Mais uma descoberta da nossa Embrapa, né? Pesquisadores da empresa transformam cascas de banana em filmes bioplásticos. A casca de banana é a matéria-prima utilizada por pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e Instrumentação da Universidade Federal de São Carlos para criar filmes bioplásticos com aplicação em embalagens de alimentos. Que legal isso, hein? Vamos saber mais detalhes com Rodrigo Duarte, pós-doutorando da Embrapa Instrumentação e integrante certamente do grupo de pesquisa que descobriu isso. Então, essa história de jogar cascas de banana é uma coisa boa, né? Agora. Boa tarde, Valterno, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo bem também. Isso, aqui a gente pesquisou aí uma nova forma de reaproveitar esse resíduo que normalmente, né, é jogado fora, ou quando muito ele é simplesmente usado como adubo ou para alimentação animal. E o que a gente pesquisou aqui foi dar um novo uso, né, um uso mais nobre, produzindo bioplásticos a partir da casca de banana. Vendo imagens aí, você poderia narrando como é que é feito esse processo? Posso sim. Aí está mostrando eu fazendo um tratamento que a gente chama de tratamento hidrotérmico dessas cascas de banana. Lembrando que a gente utiliza a casca de banana como um todo. Já existem inúmeros trabalhos na literatura que extraem alguns compostos da casca de banana para a produção de filmes bioplásticos. E o nosso intuito foi aproveitar ao máximo, né, toda a casca de banana. Então a gente aplicou um pré-tratamento hidrotérmico em autoclave, que popularmente a gente poderia falar que a gente cozinhou essas cascas, né, numa temperatura elevada e numa pressão, e isso possibilitou que essa casca de banana se transformasse em filmes, porque por meio desse pré-tratamento, alguns compostos que são interessantes ali na casca de banana, eles são liberados, e depois quando a gente prepara o filme, eles vão se reorganizar de uma forma a possibilitar a formação do filme. Qual é a vantagem desse material, hein, Rodrigo? Então, as pesquisas que a gente fez mostrou que esses materiais eles possuem algumas propriedades que são muito interessantes para o aproveitamento como embalagem. As cascas de banana ela possuem muitos compostos que são antioxidantes, então, se a gente usar esse bioplástico para embalar os alimentos, ele pode evitar a oxidação de alimentos ricos em gorduras, como nozes, castanhas, e também ele foi capaz de bloquear a radiação ultravioleta, que também deteriora os alimentos. Então, essas são as vantagens. Além, é claro, das vantagens ambientais, da gente estar utilizando um material que é comumente descartado, e também um material que tem o potencial de preservar o alimento, aumentar a vida útil dele, então evitando perdas de alimentos. Que interessante. Era exatamente esse ponto que eu ia abordar contigo, porque ao longo dos tempos a gente viu a evolução de filmes plásticos com mais durabilidade para poder preservar alimentos que são consumidos. Você vai lá, guarda, ou então você compra o alimento, ele tem uma vida útil maior. Era isso que eu ia perguntar. Qual é a durabilidade desse produto que vocês estão desenvolvendo e se ele níveis assim de impermeabilidade, se ele tem essas seguranças para não deixar entrar, enfim, se ele tem essas vantagens também. Certo. A vantagem de se utilizar a casca de banana é que a gente está aproveitando todos os compostos bioativos que tem ali na casca de banana, e são esses compostos que vão dar essas propriedades especiais ao filme. Por enquanto, a gente ainda não aplicou esse filme, a gente não fez testes em alimentos, isso é uma próxima etapa do trabalho, assim como ampliar a escala de produção desse material. Mas os resultados já mostram que ele tem essas propriedades antioxidantes e que ele tem propriedades de barreira à luz. Então, essa é uma grande vantagem desses materiais. Deixa eu entender pelas essas imagens. Vocês transformam a casca de banana num pó, é isso mesmo? E depois esse pó é acrescido de alguma outra substância, vai para uma centrifugadora e é feito aí uma mistura, e depois você faz aí e certamente essa mistura que você aí, nesse aspecto, esse líquido vai para aí, deve ter um tempo de demora e temperatura e transforma então nessa matéria plástica, é isso, né?
Isso. A gente optou por trabalhar com a casca de banana em pó. Esse processo que a gente utilizou, que é um pré-tratamento hidrotérmico, ele pode ser utilizado com resíduo fresco ainda úmido. A gente optou por trabalhar com ele por questões da pesquisa, porque é mais fácil a gente controlar nesse material, preservar ele ao longo do tempo da pesquisa, e também pensando até na utilização industrial dele. Então, é mais fácil você armazenar esse pó que tem pouca água e ele dura mais tempo. Mas esse processo ele poderia ser utilizado com a casca de banana fresca também. Então, depois que a gente obtém esse pó, a gente vai redispersar ele em água. Então, nesse processo hidrotérmico, o único reagente que a gente utiliza é a água. A gente não vai utilizar outros reagentes ali, nenhum reagente agressivo ao meio ambiente. E depois que ele foi para o autoclave, onde ele foi processado ali numa temperatura maior e numa pressão, a gente obtém essa dispersão, e aí essa dispersão eu espalho ela numa placa de vidro, e depois a gente coloca para secar. E quando seca, esse líquido, essa suspensão se transforma no filme. Nossa, que maravilha. Eu fico imaginando, Rodrigo, bom, é a própria lei de Lavoisier, né, da transformada, de que nada se perde, né, tudo Sim. se transforma. Você imagina o quanto que poderíamos aproveitar e o quanto que é desperdiçado, né? Porque a gente come uma banana, vai lá no lixo, na parte orgânica e descarta. Isso vai para a natureza. É claro que nas fazendas e também nas indústrias isso pode ser usado como adubo orgânico, mas é uma outra utilização da casca de banana, né? Que certamente, eu fico imaginando até, falei, nossa, será que dá para comer esse plástico? Mas não, né? Isso aí é outra coisa, né? Em teoria, ele é comestível porque a gente utilizou apenas água e a casca de banana. Depois a gente acrescentou alguns aditivos para ajudar ali nas propriedades do filme. Um desses aditivos é um polímero derivado da celulose, que é a carboximetilcelulose, e também a gente adiciona uma substância que a gente chama de plastificante, que é a glicerina. Então, a princípio, não tem nada ali que impeça ele de ser comido. Mas, assim, eu já confesso que eu provei por curiosidade e não é um gosto muito bom. E existem outras pesquisas também aqui da Embrapa que o pessoal trabalha com filmes comestíveis. Mas esse o objetivo é mesmo para embalagem, para evitar o uso de plásticos que, quando são descartados, não são biodegradáveis e poluem o meio ambiente. Então, esse também é um grande diferencial desse material. Rodrigo, e ele pode ser feito qual é a espessura que eu estou vendo dele? É bem pequena, né? E ele tem resistência em termos de rasgar? Como é que é isso? A espessura dele é aproximadamente 0,8 milímetros, né? A gente consegue controlar essa espessura, a gente pode fazer ele um pouco mais fino ou um pouco mais espesso. E ele tem sim uma certa resistência. O objetivo agora é melhorar ainda mais as propriedades dele, as propriedades de barreira ao vapor de água, por exemplo, de interação com a água, e também melhorar as propriedades mecânicas dele. Mas ele já tem, sim, um desempenho satisfatório, mas a gente precisa ainda melhorar e esses são os próximos passos da nossa pesquisa, melhorar ainda mais essas propriedades. Existe alguma variedade de banana que se adequou melhor à pesquisa? No caso, eu utilizei cascas de banana nanica, que é a mais produzida mundialmente, mas a princípio poderia ser utilizado casca de qualquer banana, mas a gente focou na casca de banana nanica, que é mais produzida atualmente. Eu estou muito assim, encantado com essa pesquisa. Eu não sei se vocês já inscreveram esse estudo em algum organismo que reconheça essa invenção como algo importante para a agroindústria nacional. E eu imagino chegar num supermercado, encontrar embalagens a partir de casca de banana e dizer assim, olha, isso aqui foi desenvolvido pela Embrapa. Quando é que eu vou poder ver isso, hein? A gente publicou um artigo numa revista internacional relatando toda a pesquisa e, claro, o nosso objetivo é que isso seja disponibilizado no mercado. Mas aí a gente precisa também de parceiros industriais que se interessem pela pesquisa e estejam dispostos a trabalhar junto com a gente para que a gente consiga colocar isso no mercado. Então, isso também seria um próximo passo da pesquisa. Eu quero parabenizar vocês nesse mês que a Embrapa completa 51 anos. Semana que vem eu vou estar aqui
com a presidente Silvia Massurá, certamente vou lembrar de falar sobre essa entrevista, sobre esse trabalho da Embrapa Instrumentação, que certamente tem mais contribuições a dar para o aprimoramento do nosso agro, não é verdade? Com certeza. Obrigado aí pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho também. E lembrando que, além da banana, a gente também está trabalhando com bagaço de laranja e também resíduo da produção de suco de manga. Então, assim, tem outras pesquisas em andamentos e em breve a gente vai ter novos resultados, porque o que a gente tem visto é que, dependendo da fruta, do resíduo da fruta que a gente usa, a gente consegue uma propriedade ou outra, e isso é muito importante para que a gente tenha aí materiais cada vez mais inovadores. Então tá certo. Olha, muito obrigado, Rodrigo Duarte, pós-doutorando da Embrapa Instrumentação, integrante desse grupo de pesquisa que está transformando a casca de banana em embalagens para produtos que serão testados futuramente. Obrigado pela sua entrevista, pela inovação que trouxe para os nossos telespectadores aqui do nosso canal. Obrigado, Valteno. Só gostaria também de lembrar que a pesquisa foi conduzida pela pesquisadora da Embrapa, a doutora Henriette Azeredo, em conjunto com o professor Caio Ottoni Gomide, da Universidade Federal de São Carlos. César, o que é de César? Isso. Obrigado. Obrigado.